Boa noite, meus amigos. Eu sou a Juliana Benda. Estamos aqui para mais uma noite de evangelhos. Hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 4 a 6. Vamos falar de ressurreição e reencarnação. Nosso amigo já chegou. Boa noite, seu Arnaldo. Bem, já está entrando aí. Vamos ver como é que vai ficar. Oi, boa noite. E Tá travando um pouquinho. pronto. Oi? Ah, Agora aham, sim. aham. Olá, Boa Juliana. Boa noite. noite. Boa noite a todos. Então, de novo aí, né, Juliana? Né? Sexta-feira, domingo. Parceria, parceria. Ai, Deixa eu meu botar. Deus. Trabalhar nunca é tão simples, né? Sempre é com a cabeça sendo fundida. A gente estava até pensando, né, que fosse fazer o evangelho. Falei assim, vamos fazer o evangelho para dar Para para serenar tranquilizar. um pouco, né? Para dar uma tranquilidade. Não, não, não. Nunca é tão Hashtag simples, né? pois é. Oh, deixa eu dar boa noite aqui. Tia, que bom que você voltou, tia. Tudo bem, tia? Tia Marlene voltou. Tinha um tempão que não participava. Boa noite, Thaís, Mileide, Arnaldo, Edilene. Sejam todos muito bem-vindos. Thaís é uma amiga nossa aqui de Rio das Ostras. Está aí com a gente. Obrigado por participar. Estamos ao som dos passarinhos? É, tem um passarinho aqui, uma gaiola aqui perto, para animar a noite. Vai participar do estudo também. A gente vê se acalma um pouquinho, né? Tá? É porque hoje vai ser. Ontem já foi. Ontem foi. O que foi aquilo Muito, ontem? ontem foi muito. Foi muita informação. E aí a gente estava até brincando, dizendo que não ia ter nada para estudar hoje, mas. Lê do engano. Tem bastante coisa para gente trabalhar, né? Para a gente estudar hoje do Evangelho. E aí, como o Antigo Testamento nunca foge de nós, né? Estão aí com ele de novo, né? Manhã, esses dias eu fazendo evangelho, porque eu faço também evangelho em casa, né? Só da família e minha mãe. Eu meio tranquei assim numa parte. Minha mãe, ué, mas você não já fez essa parte no ano passado? Eu falei, mãe, ano passado foi outra coisa. Eu não estou enxergando tanta coisa agora que eu até não estou nem conseguindo desenvolver, porque está vindo tanta coisa na cabeça. Quando a gente diz que quando lê de novo é completamente diferente, é verdade, gente. É verdade. É outra experiência. É Outra verdade. pessoa palavras que não percebia antes, e por aí vai. Então, eu vou fazer a nossa oração inicial e aí a gente já começa, tá bom? Então, convido a todos que assim desejarem, fechar os olhos, acalmar a mente. Para isso, a gente faz um exercício de indução da concentração, que é assim, a gente inspira, respira um pouquinho, escuta o passarinho e expira. Então, mais uma vez, inspira, respira e expira. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade que nos dá todas as noites de conhecer um pouco mais o seu Evangelho, de penetrar um pouco mais nesses mistérios que tu vieste revelar, mas que a gente ainda tem dificuldade de compreender, mas que nós possamos, Senhor, cada dia ir ampliando nossa compreensão, nosso entendimento, e a partir dessa compreensão, desse entendimento, nós possamos identificar em nós os pontos a serem trabalhados a fim de nos melhorarmos
rumo a essa regeneração tão prometida já para esse planeta Terra. Que nós possamos, Senhor, cada dia nos regenerando para que possamos juntos regenerar a Terra. E através do conceito que vamos aprender hoje da ressurreição e reencarnação, nós possamos compreender como isso é possível fazer. Muito obrigada, Senhor, uma vez que possamos estar convosco hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos lá, boa noite, Flávio. Deixa eu registrar aqui. Boa noite, Terezinha. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Então, no capítulo 4 do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos estudar sobre ressurreição e reencarnação. Eu vou ler um trecho e a gente faz um comentário, porque já no início já tem bastante coisa para a gente entender o que é essa ressurreição que permeia todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, essa palavra, ressurreição, ela vai aparecer explicitada, mas a gente vai ver as situações onde ela aparece. Então, Kardec começa assim. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. E aí tem uma passagem do Evangelho Mateus, que tem como título a ressurreição dos mortos. E aí Jesus tem uma fala que dá... Acho que a gente poderia, só com essa fala, terminar, porque foi tão clara, e ficou tão clara, e é aquelas coisas, né, que a gente lê 20 vezes, não percebe, e aí depois você começa a fazer um estudo, daqui a pouco você percebe, como é que eu não tinha visto isso? Então, essa passagem diz assim: naquele dia aproximaram-se dele, de Jesus, os saduceus, dizendo não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão desposará a mulher dele e suscitará a descendência do seu irmão. Ou seja, se um casal, o marido morre e eles não têm filhos, a mulher se casaria com o cunhado, o irmão dele, para que o nome permanecesse. Né? E aí os saduceus colocam a seguinte colocação. Vamos supor que 7 irmãos. Né? O primeiro casa-se com a mulher e ele morre, sem filhos. Aí o irmão se casa, também morre e não tem filhos. Aí vão os 7 e nenhum deles tem uma descendência. Aí eles falam assim: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, já que todos se casaram com ela? Né? Uma pergunta intrigante, né, que é feita. E a resposta de Jesus é assim: estáis enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, dizendo que vocês não sabem de nada, vocês não conhecem a lei. Pois na ressurreição não se casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. Quando é que nós seremos anjos? Nós seremos anjos quando atingimos o topo da escala dos espíritos. Quando formos espíritos puros. Então, o que significa? O que Jesus queria dizer com ressurreição? É quando nós, cumprindo todo aquele roteiro da evolução, chegarmos ao topo da escala espiritual. Este é o processo da ressurreição, e que é o que é colocado no Novo Testamento como ressurreição da carne. Ressurreição dos mortos. Que esse texto é citado por Paulo, vai citar nas suas cartas. Eu acho que tem outro trecho do Evangelho que eu não me lembro, mas tem esse texto, ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos, o significado é esse.
é essa elevação espiritual que Jesus quis colocar. E assim, é um trecho que a gente já havia lido, que talvez não desse muito valor, mas quando Jesus vai dizer isso, que quando eu me torno espírito puro, para que eu vou casar? Eu não tenho mais a necessidade. O casamento tem a finalidade da aproximação dos espíritos que estão com as suas dívidas, com os seus desentendimentos. Emmanuel vai dizer que o processo de reconciliação com o nosso irmão ocorre de duas formas. A primeira, mais demorada, através do nascimento. Ou seja, eu vou nascer numa família onde eu tenho algum adversário, né? Vamos usar a palavra que está no Evangelho. Então, eu vou ter a oportunidade de, estando no mesmo núcleo familiar, me reconciliar com esse adversário. Que pode ser um irmão, pode ser o pai ou a mãe, pode ser um primo, né? Dependendo do grau, dependendo da... E em alguns casos, segundo algumas obras que foi lido, às vezes a desavença é tão grave, são tão inimigos, que eles nascem grudados um no outro, que são os chipófagos, né? Então, assim, é o caso extremo desse processo. Então, eles vão ter que viver colados um no outro, para que possam se reconciliar. Essa é a primeira, através da família. E a Emmanuel vai falar que a segunda, que é muito mais dolorosa e muito mais rápida. Travou. Voltou. Oi. Eu que estou travando, Oi, será? voltou. Deixa não eu sei, mudar. acho que fui eu. É? Acho que fui eu, Juliana. Você ia falar alguma coisa. Eu lembrei, sabe de quê? De um desenhozinho do que meus filhos estão assistindo, Trolls. Trolls Turnê Mundial. Eles são vários ritmos musicais e tem duas irmãs que são presas pelo cabelo. E minha filha adora porque chama Together, o nome, né? São as irmãs Together, porque elas são grudadas pelo cabelo. E aí mostra bem como elas são diferentes e como elas têm que aprender a conviver juntas, né? Porque não tem como se separar. Você falou aí dos gêmeos chipófagos. Aí eu fiquei pensando, nossa, até esses temas a gente pode, quem quer fazer evangelho com as crianças, né? Pode ir trabalhando esses temas, mesmo os desenhos, gente. Exatamente. E aí eu estava assim complementando, né, a segunda forma de reconciliação, que Emmanuel vai dizer que é muito mais dolorosa, mas muito mais eficiente, é o casamento. Então o casamento mas é assim. E quando Kardec vai desenvolvendo esse tema acho que no próprio Evangelho, quando ele vai falar da paixão, e no Livro dos Espíritos também tem, ele vai falar que a paixão é como se fosse um chamariz para que aqueles dois espíritos tenham o relacionamento e aí possam se reconciliar. Então, o casamento é necessário agora. Né? O processo do casamento ele é necessário agora. Mas quando eu for espírito puro, eu não preciso mais casar. Porque eu vou ser já companheiro do outro, eu não vou ser adversário. Todos os espíritos puros são irmãos. Todos eles se respeitam. A Cris falando, eu sabia. Ai, Cris. Tinha que ter uma razão. Mas a ideia é viver bem. Então, vamos continuar, então. As ideias dos judeus sobre essa questão, sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver,
sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. A palavra reencarnação é uma palavra que Kardec cunhou, é um termo cunhado por Allan Kardec. Ou seja, muitas vezes as pessoas podem falar assim, mas no Novo Testamento não tem a palavra reencarnação. Óbvio que não vai ter. É claro que não vai ter. Porque quem cunhou a palavra reencarnação foi Kardec. Então, por isso é que ele vai falar que a palavra ressurreição ela tem o significado de reencarnação porque não existia essa ideia, não tinha essa palavra naquela época. Até o Celestino, né, o professor Celestino, ele comenta que o professor de hebraico dele, né, que ele é um judeu, hebreu, né? Judeu, hebreu. Quando ele questionou, falou assim, mas o povo hebreu, ele acredita em reencarnação? Espera aí um instantinho. Voltou, não. Caiu? Voltou? Ele está travado para mim, agora acho que voltou. Quer dizer, não estou te vendo, está ao contrário a câmera. Pronto. Então, ele perguntou assim, mas o hebreu acredita em reencarnação? Ele falou assim, nós somos reencarnacionistas. Então, por que isso está na Torá? Então, assim, isso está verbalizado nas leis dos hebreus. Então, eles são reencarnacionistas. Eles podem, como Kardec vai dizer assim, eles podem não ter uma noção muito clara de como isso funciona. Porque eles muitas vezes vão acreditar, como eles às vezes têm acesso a outras culturas que acreditam que, por exemplo, podemos reencarnar como animais. Né? Então, assim, será que isso é verdade? Será que não é? Então, fica uma noção muito... Eles não têm uma noção muito clara com relação a isso. Né? Kardec continua assim, com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e consumidos. Essa ideia, e aí agora a gente vai entrar no Antigo Testamento, deixa eu me organizar aqui que o negócio está... No Antigo Testamento, o profeta Daniel, e aí os estudos que a gente fez viu que o Daniel ele tinha uma ligação muito forte com os egípcios. E o que os egípcios faziam? Enterravam o corpo de forma que o corpo se preservasse, porque eles acreditavam que o espírito precisaria daquele corpo para voltar à vida. Então, a questão da mumificação, a mumificação seria esse retorno à vida. Só que o egípcio também não entendia muito bem como funcionava, achando que precisava do corpo. E Daniel pega ele pega carona, talvez, nessa ideia dos egípcios, e ele acaba colocando assim: muitos dos que dormem no pó despertarão. Que dá a ideia de que aqueles que forem enterrados, né, despertarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha perpétua. E a gente estuda, por exemplo, quando a gente estuda a doutrina das penas eternas, no livro Céu e Inferno, a gente vai ver que eu não sou condenado eternamente por um erro cometido. Nós temos a oportunidade de rever e corrigir os erros cometidos. Então, é óbvio que Deus seria injusto se permitisse que uns tivessem a vida eterna e outros a vergonha eterna.
porque eu vou pagar por 70, 80 anos no erro, quando eu tenho uma eternidade inteira. Então, Kardec, quando desenvolve por que as penas eternas não têm mais sentido para a gente, são algo falso, ele usa esse argumento de que é injustiça eu ter uma vida única e depois por errar um tempo, ser condenado eternamente por um erro que eu cometi, às vezes ignorando o que era para ser feito corretamente. Né? E também tem uma outra passagem em Ezequiel, capítulo 37. É um pouco mais longa, né? Diz assim: a mão do Senhor se apoiou sobre mim e o Senhor me levou em espírito, deixando-me num vale totalmente cheio de ossos. Ele fez que eu os passasse em revista. Eram muitos. Então ele me disse: filho de Adão, poderão esses ossos reviver? Respondi: tu o sabes, Senhor. E ele me ordenou: profetiza assim a esses ossos: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Vou infundir em vós espírito para que o revivais. Enxertarei tendões e farei criar carne. Esticarei sobre vós a pele e vos infundirei espírito para que o revivais. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Então isso aconteceu, segundo Ezequiel. Ele viu os tendões sendo formados sobre os ossos, ele viu a carne formada sobre os tendões, mas ele diz assim, não tinham vida. E aí ele diz assim, profetiza o alento. Alento dos quatro ventos, sopra nesses cadáveres para que vivam. Então, a gente tem uma ideia, a gente pode ter uma ideia da ressurreição, mas à frente, olha o que ele diz. Filho de Adão, esses ossos são toda a casa de Israel. Então, na realidade, Ezequiel não está falando das pessoas. Ele está falando de dispersos, né? que morreram provavelmente no caminho do Êxodo, né? Mas que eles renascerão e que esses ossos, e que tudo isso será a casa de Israel, que será reconstruído, o povo de Israel se reconstruindo. Se você fizer uma interpretação literal, pode ser que dê uma intenção de que realmente esteja falando de ressurreição. Mas o profeta, ele não fala de forma literal. Na maior parte das vezes, o profeta usa a metáfora para poder fazer das suas passagens. E aí uma outra coisa que nós já discutimos muito, né, Juliana? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nossa, nós já discutimos muito sobre isso. Ora, se proclama que o Cristo ressuscitou da morte, como dizem alguns de vós... não, desculpa. Ora, se proclama que o Cristo ressuscitou da morte, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Então, assim, se diz que não tem ressurreição, por que diz que alguns ressuscitam dos mortos? E aí, aquela passagem que a gente falou, ressurreição dos mortos, significando o retorno para a casa do Pai. Né? Jesus era um espírito puro, Jesus era acima de um espírito puro, então Jesus volta, Jesus não precisa mais passar pelo processo da reencarnação. Então ele volta direto para Deus. Em outra passagem, diz assim, visto que todos morrem por Adão, todos recuperarão a vida por Cristo. Todos morrem por Adão, a matéria. Né? Então nós morreremos pela matéria, mas ressuscitaremos, recuperaremos a vida pelo Cristo. Que mais?
uma E outra Adão é passagem. aquele que foi desobediente, né? Então, enquanto formos desobedientes, tudo bem. E o Exatamente. Cristo foi obediente. Foi Veio aquele, justamente cumprir é, a lei. foi aquele que Deus criou para ser o representante na Terra. Só que Adão, ele foge um pouco disso. Ele muda a sua ideia. Mais à frente, Paulo vai dizer assim: com efeito, ele deve reinar até pôr todos os seus inimigos sob seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Morte no sentido de... A morte não vai existir mais, né? Então nós vamos enfrentar todos os inimigos e Jesus vai nos ajudar a colocá-los sob nossos pés. E o último é a morte. Ou seja, vencendo a morte do corpo, nós não precisaremos morrer mais. E o último pedaço de Paulo, que é o mais emblemático, ele vai dizer assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivo, um ser de carne. O último Adão tornou-se o espírito que dá vida. Então teve mais de um Adão? Teve. Teve mais de um Adão. Adão veio a primeira vez e questionou Deus. E Adão não... A gente sempre fala assim, Adão foi expulso do paraíso. Não, Adão saiu do paraíso. Por quê? Porque ele queria ser Deus. Ele não queria depender de Deus. Então ele queria fazer o seu próprio mundo, né? Não que ele abriu mão da herança de Deus. Abriu mão do direito de ser imagem e semelhança. E aí, Paulo vai falar de um segundo Adão. Ora, se Deus criou Adão para ser imagem e semelhança, quem é esse segundo Adão que é imagem e semelhança de Deus? Jesus. Então é esse Jesus que é o Espírito, né? Por isso que ele fala da questão espiritual, né? Então esse Adão é esse Adão de quem nós temos que ser a descendência, é esse Adão que os Espíritos vão dizer que é o modelo e guia, né? É o modelo e guia da humanidade, é a ele que temos que seguir. É o segundo Adão que fala Paulo. E aí a gente até brincou, né? Porque o professor Celestino sempre fala assim, não, está muito claro em primeira carta aos Coríntios 15, né? Muito fácil. E a gente... Estou desde tarde aqui batendo cabeça. E a gente batendo cabeça com Coríntios 15, porque não chega assim, o que Paulo quis dizer com isso? Né? Então, assim... Né? A gente ficou praticamente, cada versículo gerava 2, 3 áudios. Nossa, nem fala. Nossa. E a gente achou que ia ser amenidade falar do Evangelho. Não, não está sendo. Né? Um tema tão normal, né? Que a gente já conhece, né? Que a gente aprende Sim. logo. Muito, muito tranquilo, ó. Muito fácil. E aí Kardec continua, né? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas no outro corpo, novamente constituído, a que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, não ressuscitado. Né? E essa passagem de João Batista de Elias é muito interessante. Né?
Elias era um dos profetas. E Elias se viu no mesmo lugar com 450 seguidores de Baal, que era um deus era um deus mesopotâmio, se não me engano. E aí entraram num confronto para saber quem era o Deus, quem tinha o Deus mais poderoso, se era Baal ou se era o Deus de Elias. E aí, qual era a missão? Era pegar, uma série de, eram vários tocos de madeira verde, ou seja, uma árvore recém-cortada, e o objetivo era tocar fogo nessa madeira verde ainda. E aí os sacerdotes começaram a fazer toda uma série de danças, uma série de coisas, e não conseguiram acender. Aí Elias chega e fala assim, joga água. Madeira verde molhada, e você quer que pegue fogo? E aí diz o texto, né, que escorria água, né, de tão encharcada que ficou a madeira. E aí Elias faz a sua oração e aquela madeira acende. Né? O fogo se fez ali. E aí, o que os sacerdotes fizeram? Se ajoelharam perante Elias. Né? Reconhecendo que o Deus de Elias era mais poderoso que o Deus Baal. O que Elias faz? Manda decapitar todo mundo. Ele manda cortar a cabeça de todo mundo. Né? Ai, E aí ai, depois Elias retorna. Tanto que isso está em João, né? E foi até ali, foi uma passagem que foi lida, né? É o item 3. sim. Quando Jesus diz assim, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes fizeram dele o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos de que João Batista é que ele falava. Então, mais claro que isso, não existe. Até o Flávio comentou ontem dessa passagem, né? Ele disse que tem um amigo que é pastor, e quando ele pergunta, ele diz assim, vamos mudar de assunto? Porque eles não têm o que discutir. Não tem como, assim, mais claro que isso é impossível. E aí Elias volta como? João Batista. João Batista. E aí todos nós sabemos o fim que teve João Batista. Né? Sofreu, aí a gente vê a pena de talião. Né? Tal e qual. Né? Olho por olho, dente por dente. Ação e reação. Podemos chamar da forma que nós quisermos. Né? Mas a gente vê a justiça da reencarnação acontecendo com a história de Elias e João Batista. Né? Então, esse é o processo da reencarnação. Essa é a grande diferença. Né? Como Kardec colocou aqui, ressurreição poderia ter acontecido com Lázaro, com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim, com o caso de Elias, que foi contado no Antigo Testamento, onde ele ressuscita um jovem. Né? E no livro A Gênese, Kardec vai explicar essa questão da ressurreição, atribuindo a um distúrbio orgânico chamado catalepsia ou letargia, né? Que é quando a pessoa entra num estado que parece estar morta. Foi isso que aconteceu por diversas vezes. Quando Jesus ele se aproxima e promove um balanço energético, aquela pessoa retorna. Ah, mas Lázaro estava 4 dias. A catalepsia não tem tempo. E varia de organismo para organismo. Então, a circulação sanguínea pode ser tão baixa que as pontas dos dedos, das mãos, dos pés podem necrosar.
Então a pessoa pensa que ele está entrando em estado de putrefação, mas na realidade é a baixa circulação sanguínea. E nós temos um caso muito interessante na doutrina, no movimento espírita, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira. A Ivone, quando era recém-nascida, ela ficou quase uma semana no processo cataléptico. Ela quase foi enterrada como bebê. Nossa, Né? sabia Ela não. nasceu e entrou no processo cataléptico. Aí os parentes queriam enterrar, mas a mãe não acreditava que ela não tinha morrido. E aí ele faz um pedido para Maria, que se tivesse partido, que ela aceitaria, mas que ela lhe desse um sinal. Aí a criança chora. E depois, aos 15 anos, acontece novamente o mesmo fenômeno com Dona Ivone. Ela passa quase um mês no estado cataléptico. Ela conta isso, acho que no livro Recordações da Mediunidade. Então é um processo que acontece, é um processo do organismo. Né? Então, o que Jesus fazia era trazer de volta, né, alguém que estava nesse processo cataléptico. Então, quando ele diz para a menina, né, a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, ela não morreu, ela está dormindo. Né? E aí as pessoas riem de Jesus, ou até tentam brigar com ele, porque achavam que ele estava blasfemando. Aí ele entra na sala e fala assim, menina, levanta. Eu não vou dizer em hebraico, porque, ou em aramaico, né? Porque, na verdade, ele diz assim, menina, levanta. E a menina se levanta. Né? Para surpresa de todos que estão ali. Com Lázaro aconteceu isso, com o filho da viúva de Naim aconteceu. O filho da viúva estava sendo enterrado. Ele estava saindo cortejo, Jesus se compadece da situação e fala para o garoto se levantar, e ele se levanta. Né? Imagina a cara das pessoas que estavam ali. Né? Mas ele se levanta. Então, então assim, pode ser considerado ressurreição, dê um nome que você achar interessante. Mas o que Kardec explica? Que depois que é rompido o laço do espírito, do perispírito com o corpo físico, não tem volta. Não tem volta. Então, o processo que a gente conhece como morte cerebral, a morte cerebral é o desligamento do espírito do corpo. Mas o coração continua batendo. A gente pode até falar isso. E tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu não vou me lembrar o número, se não me engano, acho que é 156. Meu livro não está aqui. Que Kardec pergunta se deixa eu ver se é 156. É sobre reencarnação, não? Ele diz assim... 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Ou seja, o espírito pode se desligar e o coração continuar batendo? Os espíritos dizem, algumas vezes. Né? A alma já deixou o corpo e não há nada mais que a vida orgânica. Né? O corpo é uma máquina que, se o coração movimenta, existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita de alma. Eu lembro criança, quando fazia na casa da minha avó aquele caranguejo, né? Quando fazia caranguejo, eu lembro da moça que trabalhava lá, ela tirava a patinha do caranguejo e mostrava para mim que ela, ou seja, separou a patinha do caranguejo, cru, né? E aí ela mostrava, ela pegava o palito e ficava, ó, Ju, ele se mexe. Ele se mexe, eu achava aquilo tão horrível. Aí, ó. Aí, ó. Ué, Aí. Tem efeitos reflexos. Tem um filme ridículo também, ridículo, né? Que eu não consegui assistir, um filme tenebroso de estudantes de medicina que querem fazer justiça com as próprias mãos e vão pegar assim, vão eleger 5 caras muito maus para eles fazerem estudar como é que chama? Necrópsia. E eles vão fazer a morte, mas de um jeito que não consigam,
nenhuma necrópsia posterior possa identificar que houve intervenção humana naquela morte. E aí eles mostram bem um caso que eles estão lá, com o homem já estaria morto e ele meio que começa a se bater. Aí explica lá que existe mesmo esse reflexo, Sim, pós-reflexo, uma coisa assim, existe. eu não entendo como é que é. Né? Então, são duas experiências não muito boas que eu tenho com isso. Tem algumas situações, enfim, mas quando ocorre o desligamento, não há volta. Quando ocorre esse desligamento do espírito, do perispírito, do corpo físico, não tem volta. Acabou. Né? E a morte cerebral é um indício desse desligamento. Tanto é que quando ocorre a morte, a família é avisada e tem os preparativos para, se caso queira, doação de órgãos, porque o corpo ainda está em... o coração ainda bate, mas ali não há mais vida. Então é essa a grande diferença, né? Entre ressurreição e reencarnação. Né? A ressurreição é um conceito que existia no Antigo Testamento porque não existia a palavra reencarnação. E como o judeu, o povo hebreu, é um povo reencarnacionista, então as referências que foram colocadas são referências como reencarnação. E aí eu nem vou entrar no mérito da discussão que o Flávio discutiu ontem, né, sobre o concílio de Constantinopla, que tirou e condenava a excomunhão todo aquele que professasse a ideia da reencarnação. Então, o conceito da reencarnação... Então, assim, é muito claro, e o Flávio ainda contou, e a gente vai repetir, né, o cego de nascença. Porque ele nasceu cego, foi culpa dele ou dos pais dele? Então, a culpa era anterior. Então, há muitas situações no Novo Testamento que comprovam a questão da reencarnação, de que eles acreditavam na reencarnação. Porque se fosse mentira, Jesus negaria. E a passagem que acontece em João, né? Quando ele diz assim, então eles entenderam que ele falava de João Batista. Uhum. Meu amigo, vamos continuar. Vamos embora. E aí entra nossa, a gente sai de uma coisa encruada entre outra, que é a passagem, a famosa passagem de Nicodemos. Quer ler, Juliana? Opa. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer outra vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? João 3, 1 a 12. Então vamos lá. Ninguém pode... Jesus vai usar duas expressões muito interessantes e a gente precisa entender isso.
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, isso, então assim, eu só vou ver o reino de Deus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais à frente diz assim, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então são duas coisas distintas. Jesus não bota, não fala a mesma coisa. Então assim, eu preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Para ter ideia do reino de Deus, eu preciso nascer de novo. E se o homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não adianta nascer de novo. Eu tenho que renascer da água e do Espírito. O que significa renascer da água e do Espírito? Que água é essa? Vamos lá. Vamos lá, que água é essa? Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos informe. Sobre a face do abismo, a treva. E o alento de Deus revoava sobre a face das águas. Então, em nenhum momento é citado que Deus criou a água. Então, a água já pré-existia antes da terra. Antes de tudo. Quando diz assim, quando na Gênesis fala assim, Deus criou o céu e a terra, significa Deus criou tudo. Só que a água pré-existia, porque Deus pairava sobre as águas. Que água é essa? Kardec explica na Gênesis capítulo 14, que é o fluido cósmico universal. Então, renascer da água é renascer na matéria. Então, eu preciso renascer na matéria. Por quê? Porque a matéria é composta do fluido cósmico universal. Uau! Então, é essa água que Jesus fala. A matéria. A água é a matéria. São os componentes. E a gente vê que é um processo onde eu vou elaborando, eu vou melhorando o meu corpo físico à medida que eu aprimorar a minha moral. Né? Então, conforme eu for me reformando moralmente, realizando a minha reforma íntima, me melhorando como indivíduo, o meu corpo também responderá a essa evolução moral. E o que é renascer do espírito? Renascer do espírito é adquirir uma nova personalidade a cada existência para progredir. Então, eu não sou o mesmo que reencarno agora do que reencarnou da última vez. Eu tenho um espírito diferente porque ele tem uma bagagem diferente. Porque eu tenho, o que nós comentávamos no estudo, quando, por exemplo, a Juliana mora em Vitória da Conquista e trabalha em Salvador. Então ela vai para uma missão em Salvador. Só que ela retorna porque o lar dela é em Vitória da Conquista. Então nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então nós viemos para a Terra em missão para realizar um trabalho. E o que nós trazemos? O que a Juliana leva de Vitória da Conquista para Salvador? O conhecimento dela, a inteligência dela, talvez uma bolsa com algumas coisas que sejam necessárias para aquele trabalho. Mais nada. Porque tudo que ela tem está no local, na residência, na sua pátria, na sua casa. Então, nós, quando encarnamos numa missão. E a cada missão que nos é dada, nossa bagagem é diferente. Então, nós sempre melhoramos, nós sempre progredimos com relação a isso. Mais à frente, Jesus vai falar: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. A carne
são as características físicas, as características hereditárias que a gente traz de nossos pais. E o espírito é o espírito que reencarna, é o da última encarnação, com toda a sua bagagem do passado. Então, é esse conceito que Jesus fala. E aí nós discutimos também isso, que era... Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos era fariseu. Por que isso surpreendeu ele? Por conta dessa dificuldade que ele tem da compreensão desse mundo espiritual. E Jesus ainda vai dizer mais algumas coisas muito interessantes, quando ele diz assim, não te admires que eu te diga ser preciso que vós nasceis de novo. Então, assim, não é só Nicodemos que precisa... Assim, ele está dizendo para Nicodemos, ele diz para nós, para todos nós, que o nascimento é para todos nós, não só para ele. O professor Celestino fala bem isso, que a experiência dele, pessoal, que ele era seminarista, pesquisador, né? E ele só foi entender vários pontos do Evangelho após o Espiritismo. E por que lá na introdução, Allan Kardec, e no capítulo 1 também, Não Vim Destruir a Lei, Kardec vai dizer que o Espiritismo é a chave da compreensão. Por que Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, ou seja, leu todos os profetas, sabia a Torá de trás para frente, de frente para trás, estudava de manhã, de tarde, de noite, dormia lendo os trecos, acordava lendo os trecos, e não conseguia entender porque faltava a chave. Faltava a chave do espiritismo, né? Do espiritismo no sentido de compreender o mundo espiritual, que Jesus veio falar, mas mesmo assim não entendia. Aí quando Allan Kardec vem esmiuçar, né? E aí cria o termo reencarnação, que era isso. E tem uma fala de Jesus, que eu acho uma das mais lindas dele, quando ele diz assim, o Espírito sopra onde quer. De novo, olha, sopro é espírito. Né? Então, quando Deus sopra no homem de barro e dá a vida, o que é o sopro? Esse sopro, em grego, a palavra é espírito. Então, sopro é essa vida, né? É a alma, é o espírito. Então, assim, o espírito sopra onde quer significa ele age, ele vai, se manifesta onde ele quer. Né? E ouves a tua voz, mas não sabe de onde ele vem, qual foi a sua última encarnação e para onde vai, qual será a próxima. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos vai... Oi? E aí é interessante, né? Quando Jesus fala assim, és mestre em Israel, ou seja, de nós dois você é o mestre e ignoras essas coisas. E é interessante quando ele diz assim, Jesus traduzindo, né? Assim, a fala é assim, você não conhece como funciona o mecanismo da vida material, você vai conseguir entender o mecanismo da vida espiritual, né? Que quer dizer, você quer conhecer física quântica quando não conhece nem as letras do alfabeto? Foi isso que Jesus quis dizer para ele, né? Com essa questão do entendimento. Ele se perde com a questão básica, que é o que está na... Eu estava assistindo uma live com um companheiro, que ele brasileiro, está morando na França. Então tem um grupo de brasileiros, porque hoje é a data do desencarne de Kardec. Então, esse grupo sempre se reúne em Père Lachaise, que é o cemitério onde está sepultado Allan Kardec. E a frase que está na lápide, nascer, morrer, nascer novamente e progredir sempre, tal é a lei. Então essa frase, Nicodemos desconhece. É esse mecanismo da vida. É isso que nós estamos aprendendo hoje. É isso que o que Nicodemos tem dúvida, né?
quando Jesus fala, não me credes quando falo das coisas da terra, ou seja, você não acredita quando eu falo do processo natural nosso da vida, você não sabe isso, você vai entender os desígnios de Deus? Nós ainda vamos levar muito tempo para conhecer os desígnios de Deus, né? E aí o fechamento, né? O item 6. Vamos nós de novo aqui. A ideia de que quer que eu tenha. A ideia, e volta de novo aquela ideia. A ideia que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente acima reproduzidas nos itens 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária. Quando disse, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Eu estava vendo Celestino, né? E ele disse assim, que Jesus, ele era judeu, né? Mesmo que a gente queira ocidentalizar Jesus, Jesus era judeu, Jesus conhecia a lei e Jesus cumpria a lei, a Torá, né? Ora, se Jesus cumpria a lei, então isso que ele está nos dizendo está na Torá. Então, se Jesus fala da reencarnação, é porque a reencarnação está na Torá. Ele está colocado lá. Então, ele não poderia dizer nada em contrário. Porque isso é o que está na lei. É isso que está escrito. Então, ele não poderia chegar e dizer assim, não existe a reencarnação, não existe... isso morreu, acabou, ou como acho que eu não lembro quem foi o autor que estava comentando uma palestra, que existe uma parte do osso da coluna que ela não se dissolve. Então, por essa pequena parte é que haveria os corpos voltarem. Só que ninguém explica detalhadamente como é que esse processo acontece. Como é que o corpo vai voltar? Né? Como é que ele vai se reconstituir novamente do nada, a partir de uma pequena peça? Então, não tem uma explicação para isso. Mas se você colocar todo o processo reencarnacionista, você vê que tudo é levado em consideração, tudo é levado em conta. Os mínimos detalhes. Né? Há até uma questão do Livro dos Espíritos que diz assim, Kardec vai perguntar como se dá o dogma da reencarnação. E é uma questão até perigosa, porque dogma é alguma coisa que você não discute. Mas a gente vê a inteligência de Kardec, né? Não há o que discutir. Então, quando ele coloca a palavra dogma, não tem o que se discutir. Você pode questionar. A reencarnação existe? A reencarnação não existe? Você pode questionar. Mas ela é lei divina. É um dos pilares da doutrina espírita. Então, você pode até dizer que não. Como uma amiga, né, do trabalho que disse assim, a gente conversava, eu e um colega, e ela chegou assim, o que vocês estão conversando? Sobre espiritismo. É aquela doutrina que acredita em reencarnação? Eu falei, é essa mesmo. Você quer conhecer? Ela falou assim, não, porque não eu vou acabar acreditando. Então, assim, é um dogma? É um dogma, mas é uma coisa praticamente incontestável cientificamente. É a questão 171 e a resposta é simplesmente uma página inteira.
de letras bem miudinhas, Miudinha, né? então. Né? Então, assim, Então, vamos lá conferir. né? Então, assim, é a explicação de Kardec, né? Tem a explicação de Mas, tudo. assim, é interessante a questão da gente... E, assim, interessante a utilização da palavra dogma, que a gente sempre contestou a igreja porque ela sempre usa o dogma, que é uma coisa que você não pode contestar. Mas não pode contestar porque não tem explicação. Então, é um dogma. Mas por que Kardec usa a palavra dogma? Porque você não tem como refutar cientificamente o processo da reencarnação. A reencarnação existe. Que é uma forma de justiça. O nome, o título do item é Justiça da Reencarnação, né? Então é um dogma, e quando os espíritos vão explicar, é porque é uma justiça. Por ser uma justiça, a gente não foge dela. Aí vira dogma, né? Vira dogma. Vira algo imperioso, vira algo obrigatório. Porque você não há como refutar. E a gente podia passar a noite toda contando casos, né, de cientistas. Tem até uma pesquisadora canadense, ela é ateia. Ela não acreditava em nada. Até cair na mão, cair um paciente, uma criança, que ela não teve como negar que era um processo reencarnatório. Não teve, assim, não conseguia fugir, porque era uma época que não tinha internet. Então podia dizer, descobriu tudo na internet. Não descobriu nada na internet. Não tinha internet. Que era uma criança que gostava de corpo de bombeiros, né? Conhece a história? Bombeiro Mark. Bombeiro Mark, exatamente. Bombeiro. Virou um livro. Essa médica, ela não é psicóloga. Ela é uma outra área do área da psicologia e psiquiatria. Ela escreveu um livro onde ela fez um trabalho de hipnose com mais de 700 pessoas e ela obteve resultados espantosos, provando, e ela acredita fielmente na reencarnação, mesmo não tendo religião, mas ela acredita na reencarnação. Então, eu acho que é isso. Maravilhoso, meu amigo. Oxe, foi lindo o nosso estudo hoje. Nossa, não, seu estudo hoje foi lindo demais, muito legal. Nossa, se superou, viu? Menino, tudo de bom. Não, que isso. Se Assim, superou. é aquela coisa, né? Te botando a cabeça para pensar, né? Discutindo, conversando, a gente consegue fechar. Uhum. Então, já A, a, vamos. reencar- a reencarnação é uma lei divina e natural. Né? Lei, Prova divina, né? é da natureza. Natural é lei da natureza. Natureza, a gente pode colocar como... vamos colocar como universal. Porque é uma questão... Não é só na Terra que acontece o processo reencarnatório. Em todos os... Menos nos mundos puros, os espíritos puros não reencarnam mais. A reencarnação acontece em todos os mundos até que o perispírito se dissolva completamente. Então, vire só um espírito, seja só o espírito, sem a capa que é o perispírito, que é o que vai nos indicar a necessidade ainda da reencarnação. Acho que é isso. Então, vamos lá para a nossa oração final. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao Pai, ao Mestre Amigo, a toda a equipe espiritual que coordena e dirige este trabalho, aos nossos mentores espirituais, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui estudando o Evangelho, estudando
o manual de conduta de Jesus que ele ofereceu a todos nós, com as suas lições preciosas, com seu roteiro infalível, desejando ardentemente que cada um de nós se desenvolva e progrida rumo à felicidade eterna. Obrigado por desvelar mais um pouquinho o véu que cobre nossos olhos, nos permitindo ver o horizonte que surge à nossa frente, nos ajudando neste processo de regeneração tão importante. Tanto a te agradecer, Pai, e a te pedir somente que permaneça junto de nós, nos amparando, nos guiando, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui até agora, né, com a gente. A gente passou só 6 minutos, mas tá tudo bem. Pouquinho. Valeu muito a pena. Ladeira, muito obrigada. Obrigado, Ju. Até amanhã, gente. Amanhã a gente tem o Caminho, Verdade e Vida. E a semana toda com programação, sempre às 21h30. Sexta-feira com Ladeira Estudo do livro Paulo Estevam. Tchau, gente. Até mais.